Então, já aproveitando que a gente está falando de polêmica, como é que vocês enxergam a importância do plano de parto na especialidade, para as pacientes? Como é que vocês enxergam essa importância para a obstetrícia? Fala, Paty, porque eu vou falar, porque eu sei que eu vou falar e vou falar um monte. Eu quero ver você primeiro. O que eu vou dizer, assim, do plano de parto? Eu acho que a gente passou por fases de excessos. E eu acho que teve excessos dos dois lados, né? Tanto da parte médica, que a gente, muitos anos atrás, que não respeitava a autonomia da paciente, e hoje a gente vê justamente isso, as pacientes pedindo por respeito e por autonomia. Então, o que eu enxergo hoje, vida de plantão, né, bem do dia a dia mesmo, é que nada mais é que, se a gente for ler bem um plano de parto, é uma autonomia e respeito. Então, acho que desde que tenha isso, eu acho que a coisa tende a dar certo. Acho que isso é muito legal o que você está falando, assim. E não é só nem autonomia e respeito, é também baseado em boas práticas da obstetrícia, Com né? certeza. Então, eu acho que a gente associou justamente autonomia, respeito e boas práticas obstétricas. certeza. E você, Má, o que você acha? Eu acho que isso tudo que vocês estão falando incomoda as pessoas que antes se colocavam como as pessoas que mandavam, né, na escolha. A medicina em geral, né, ela se transformou completamente. Então, antes a gente não tinha medicina baseada em evidência, quase nada sendo utilizada. Nós somos de uma geração onde a medicina baseada em evidência passou a ser utilizada. E antigamente era muita medicina baseada no que eu acho, na minha experiência e naquilo que eu ouvi. Então, eu acho que a grande barreira foi a barreira cultural, foi a barreira etária e foi a barreira da falsa ideia de que o médico tem algum tipo de controle. Eu tenho isso muito forte em várias coisas de saúde da mulher, assim. E é muito engraçado porque eu bato muito papo com a minha mãe, que é 40 anos de formada, e minha mãe sempre foi uma pessoa meio diferente do que... Não tô falando que ela é perfeita, porque zero, mas a gente tem muito esses embates com carinho e às vezes ela fala, eu não quero saber, eu sempre fiz assim mesmo. Eu falo, mãe, mas não é assim. E hoje em dia, por exemplo, a minha mãe, depois de muito, ela não faz epísio. Faz epísio quando necessário, seletiva. E tô dando um exemplo. E então eu acho que chegando como se fosse algo muito pesado para algumas pessoas ouvirem e aceitarem e entenderem, porque como assim vai mudar aquilo que eu faço há 40 anos? Como assim a paciente vai falar, eu não quero isso, eu gostaria de ter acesso a isso, eu quero que me fale. Como assim ela vai falar se ela quer ou não fazer um exame de toque? Eu sou o médico aqui, não é ela o médico aqui. Só que, na verdade, exames de toques em excesso já tem comprovação que eles são muito mais prejudiciais do que Sem ajuda. dúvida. Ou, o que essa mulher tá reclamando? Ela tá no hospital acadêmico, o interno precisa tocar pra ele aprender. Mas peraí, cadê o momento daquela mulher? Claro que ele precisa aprender, mas sempre foi assim. Não é isso que existe. Então, o plano de parto vem, na minha opinião, como um afronte. Um afronte Sim. necessário a práticas que eram vistas como completamente normais, quando não eram. Então, essa dificuldade, às vezes, da gente se colocar no lugar da paciente, que eu acho que é mais fácil para a nossa geração, nesse aspecto da gente conseguir ouvir, mas houve uma mudança do paciente. O paciente passa a questionar, ter mais acesso à informação. O problema é qual é a qualidade de informação que esse paciente tem acesso. Sem dúvida. Que é aquilo que você colocou, Paty, assim. Então, nem 8, nem 80, talvez a gente precisou passar pelo 80 pra gente... A gente viveu o 8 muitos anos, né? Cesárea pra todo mundo. Aí virou 80, tem que ser parto natural a todo custo, de todos os jeitos. E a gente tem que tentar chegar aí numa coisa equilibrada, com segurança, e onde possa ter, tipo, uma conversa. Só que o plano de parto trouxe voz para paciente, que não era ouvida muitas vezes. Então, eu acho ele fundamental. O que eu acho legal complementar também é que, assim, às vezes o pessoal que está até assistindo, às vezes nunca nem viu falar necessariamente de um plano de parto. Claro. Então, é só para citar, o plano de parto é um documento norteador, né? Então, são as escolhas da paciente, ela vai se embasar em informações mesmo para decidir o que ela gostaria no parto
dela, né? Então, imaginem vocês uma mulher que não tem o acompanhamento do parto daquele mesmo médico que fez o pré-natal. Essa paciente, tendo um documento, né, ela consegue realmente expor para o plantão o que foi discutido no pré-natal e tentar fazer com que os desejos dela e as vontades dela sejam respeitadas.